E aí, pessoal, tudo bom? Então, o tema que a gente vai estar trabalhando essa semana é Crie metas para 2020 e entenda como elas podem mudar a sua vida. A ideia de criar metas, ela é uma técnica fundamental, tá? Para a gente pensar no nosso dinheiro. O dinheiro, ele existe fundamentalmente para cumprir um objetivo, para cumprir uma meta sua. Então, a gente não guarda dinheiro por guardar. O dinheiro, ele tem que estar destinado a uma meta, algum objetivo. E como que a gente cria essas metas para 2020, né? Lembrando que meta não é verbo, guardar, economizar, poupar, isso não é meta. Metas não podem ser abstratas. Mas como então que a gente começa a desenhar as nossas metas? Primeiro de tudo, a gente começa com um brainstorm bem forte. A gente pega um pedaço de papel e caneta e coloca nossos desejos. Tudo que você deseja, realmente, você, aquilo que te satisfaz, não por status ou pelos outros, aquilo que realmente é importante para você, que faz sentido para você, tá? Liste no papel todos os seus desejos. Bem à vontade, podem ser desejos de curto, médio e longo prazo, podem ser desejos que você tem lá no futuro. Lista tudo. Aí o que você faz? Na sequência, você bota do ladinho dele se ele é um desejo de curto, tá? Curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Vamos lá, o que é um desejo de curtíssimo prazo? Até 3 meses. Em até 3 meses eu quero tal coisa vai acontecer, tá? O que é de curto prazo? Em até um ano. Em até um ano eu vou estar adquirindo um determinado bem. Médio até 5 anos e longo até acima de 10 anos, tá? Então, aí o que você faz? Você pega e dá uma revisada na sua lista de desejos, porque eventualmente você, às vezes tem algum desejo que você colocou, já passou, já nem aquele desejo tanto que você se importa, né? Então veja aquilo que realmente para você, dá uma filtrada nesse material. Ok, a gente tem o seu desejo, já sabe mais ou menos quando que você quer ele. Aí o que a gente faz? A gente pega esse desejo e transforma ele numa meta. Como que a gente constrói meta? Meta se escreve da seguinte forma: você vai pegar o seu desejo e vai dizer: eu quero X reais até a data tal para o que você vai comprar e por quê? O motivo da sua compra. Então, por exemplo, um exemplo fictício: eu preciso de R$ 300 até final de setembro para comprar um óculos de sol, porque vai vir o verão e eu quero um óculos de sol. Então, vocês pegaram aqui o negócio? Eu defino um valor, eu defino uma data, eu defino o que é e qual o motivo que eu quero, tá? Quando a gente tem alguma meta, às vezes que tem um valor mais alto, um valor, né, mais arrojado, o que você pode fazer é o seguinte, é criar submetas, tá? Então, você pega aquele valor e define submetas que você precisa alcançar em um ano, em 6 meses ou até mensal, como for melhor. Isso vai te ajudar a acompanhar a proximidade da sua meta. Então, assim, uma coisa que é muito importante, beleza, criou, né? Eu peguei meus desejos, transformei em meta, né? Já tenho ela um pouco mais clara ali no meu radar o que eu preciso fazer. Só que o dinheiro, ele não pode ficar parado para tua meta, ele tem que ficar rendendo, trabalhando com juros, dando uma rentabilidade até chegar àquela meta que você precisa. E aí, o que a gente tem? A gente tem que cada meta, ela tem uma sugestão de produtos que você pode estar investindo para quando chegar aquele período você ter aquele valor. Então, vamos lá. O dinheiro que você reserva para suas metas, ele tem que ficar trabalhando para você. Então, meta. Vamos falar uma meta que é super importante, reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Seu kit de primeiros socorros, que é um lugar que você vai acessar quando você precisar, quando tiver uma emergência, ou então uma excelente oportunidade que depois vai te fazer voltar esse dinheiro, você vai retornar com ele para sua reserva, mas a gente tem que ter formado pelo menos 6 meses o nosso custo médio de vida. Atenção, não é quanto a gente ganha, tá? É nosso custo médio de vida por 6 meses. Tá lá a nossa reserva de emergência. Onde que a gente coloca esse dinheiro para reserva de emergência? Pensando que o kit de primeiros socorros é uma coisa que quando precisar você tem que acessar rápido, são produtos de liquidez, tá? Rápida liquidez. Então, a gente pode falar em Tesouro Selic, CDBs ou fundos de baixo risco. Quando a gente fala, por exemplo, já de metas mais a longo prazo, como adquirir uma casa, um apartamento, né? A gente tem duas opções: juntar o dinheiro até a data e pagar à vista, né? Fazer uma negociação mais, né? Tentar uma negociação melhor, ou ir pagando realmente esse valor parcelado.
E aí, quais são os produtos do mercado financeiro que a gente coloca as nossas metas para longo prazo? A gente tem, pensando em longo prazo, Tesouro IPCA. O que é Tesouro? Tesouro Selic, Tesouro IPCA são títulos que o governo emite são títulos de renda fixa, né? Onde ele combina contigo que ele te paga alguns juros, um percentual de juros mais a inflação. No caso do IPCA, ele já te mostra certinho qual vai ser a taxa de juros mais o IPCA, que é a irmã da inflação. Então você não desvaloriza teu dinheiro e ainda tem uma taxinha ali de juros rendendo para aquela data combinada. Lembrando que é uma meta de longo prazo, a gente não mexe na data das nossas metas, certo? Então a gente tem também como opções para metas de longo prazo CDBs. CDBs são certificados de depósito bancário, né? Então os bancos e as corretoras, eles querem captar recursos, então eles ficam emitindo esses CDBs, esse título que também é um título de renda fixa, para captar fundos, e também eles combinam uma taxa de juros e vão te pagando. CDBs podem ser... CDBs a gente também tem de curto, médio e longo prazo, tá? Então tem de 1 ano, 2 anos, 5 anos, você pode estar vendo bem certinho. LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola. São muito interessantes porque são também investimentos de renda fixa, tá? Mas eles são isentos de imposto de renda. Os que eu falei antes, os CDBs, Tesouro Selic, a gente tem a questão do imposto de renda e tem também algumas eventuais cotas, e também fique atento às taxas de administração cobradas. Tesouro Selic, em geral, o ideal é não pagar taxa de administração. LCIs e LCAs pagam geralmente sempre superior à poupança, então vale bem mais a pena que a poupança. Fundos multimercados, então são ativos de renda fixa, mas são vários ativos misturados ali, onde os gestores daquele fundo têm a liberdade de ficar movimentando ele para conseguir melhores rentabilidades. Então fundos multimercados são bem interessantes. A gente tem também fundos de ações, que também é a mesma coisa, são gestores que ficam movimentando essas ações, comprando e vendendo para ver quais são os melhores nichos. Lembrando que quando a gente fala de ação, a gente já entra em renda variável. A exposição de risco é maior, por isso que não é à toa que eles pagam um pouquinho mais, mas em compensação tem o risco. Então, muito importante conhecer o seu perfil de investidor, tá? Pra gente saber qual é a nossa tolerância a riscos, né? Fundos imobiliários, então, são uma junção de recursos, eles buscam também captar recursos para aplicar em determinado empreendimento. E a gente tem também as próprias ações. Muita gente acha que ações são somente a curto prazo, a gente ouve falar muito dos day traders, mas do meu ponto de vista, ações são investimentos para médio e longo prazo, tá? Mas a gente já entra em renda variável, já entra numa exposição de risco. Viagens, que é uma coisa que a gente se programa em geral para 1, 2 anos, né? Eu vou falar de CDBs, LCIs, LCAs e fundos de renda fixa. Já para carro e moto, que também são investimentos que geralmente vão nessa média, a gente começa a se planejar para compra em 2, 3 anos. CDBs e fundos de renda fixa. Quando a gente fala de filhos, a gente já pelo menos imagina para longo prazo, então a gente se planeja para os filhos, então a gente já pensa talvez em previdência, tesouro IPCA de novo, né? Independência financeira, né? O que é independência financeira? É você poder ter a liberdade de parar de trabalhar e o dinheiro ficar rendendo para você. Como ele vai estar diversificado, então você não corre um risco tão grande e a rentabilidade dele vai cobrir o seu custo de vida. Então a gente pode falar de longo prazo, pensando em prazos para CDBs, LCIs, LCAs, lembrando que bancos de pequeno porte são bem interessantes também. Porque, como eles não conseguem captar recursos tão grandes quanto os bancos grandes, eles às vezes oferecem boas taxas de juros. Empreender, abrir nosso próprio negócio, ser nosso dono, nosso chefe. Então, para empreender, a gente já fala que a reserva de emergência ela tem que ser no mínimo para 1 ano, tá? Então, a gente falou na reserva de emergência pessoa física, né? Sou CLT e tal, né? Não sou dono do meu próprio negócio. Então, 6 meses. Agora, quando a gente quer empreender, quando a gente quer ser dono, nossa reserva de emergência ela tem que ser de 1 ano. E muito importante, tá? A gente não mistura conta física de conta jurídica. São coisas totalmente diferentes, a gente pode explorar isso mais em outro vídeo. Então a gente fala de Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, né? Esse tipo de produtos para a gente estar juntando, né? São para 1 ano, são metas de curto prazo. Então é isso, gente. O objetivo desse vídeo era falar um pouquinho da construção de metas e quais produtos do mercado financeiro a gente pode estar vinculando com as nossas metas para quando elas chegarem a gente poder curtir e aproveitar ao máximo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, se quiserem mais saber sobre o conteúdo, só comentar aí. Valeu!